Trump acaba de apertar o cerco contra Putin de uma forma que ninguém esperava. As duas maiores empresas de petróleo da Rússia, Rosneft e Lukoil, foram sancionadas. Estamos falando de 5,3 milhões de barris por dia, metade de toda a exportação russa de petróleo. Isso pode mudar tudo na guerra da Ucrânia. Deixa eu te explicar o que acabou de acontecer. Em outubro de 2025, a administração Trump anunciou sanções contra a Rosneft e a Lukoil, as duas gigantes do petróleo russo, junto com mais de 30 subsidiárias dessas empresas. Essas não são empresas pequenas. Juntas, elas produzem 50% de todo o petróleo que a Rússia exporta. Isso representa cerca de 5% do fornecimento global de petróleo. Mas por que agora? Porque Trump está fazendo isso justamente neste momento. 3 razões principais. Primeiro, as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia estão travadas. Uma reunião proposta entre Trump e Putin em Budapeste foi cancelada. Segundo, esta é a primeira grande sanção financeira contra a Rússia no segundo mandato de Trump. É um recado claro: Putin, ou você negocia sério, ou eu aperto mais. Terceiro, Zelensky, presidente da Ucrânia, já saiu publicamente apoiando essas sanções, dizendo que são muito importantes para aumentar a pressão sobre Moscou. E se você quer entender geopolítica de verdade, sem enrolação, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora vamos ao que realmente importa. O que essas sanções fazem na prática? Primeiro, americanos e empresas americanas estão proibidos de fazer qualquer negócio com a Rosneft, Lukoil e suas subsidiárias. Qualquer ativo dessas empresas em jurisdição americana está congelado. Mas aqui está o golpe de mestre: sanções secundárias. O que isso significa? Significa que empresas de outros países, China, Índia, Turquia, que continuarem comprando petróleo da Rosneft e Lukoil, podem também ser sancionadas pelos Estados Unidos. Isso é enorme. Por quê? Porque essas empresas precisam do sistema financeiro baseado em dólar. Se forem sancionadas, ficam isoladas do sistema bancário internacional. Vamos aos números concretos. Rosneft e Lukoil produzem 5,3 milhões de barris por dia. Isso representa 50% das exportações russas de petróleo. Petróleo representa cerca de 10% do PIB russo. Se as sanções forem totalmente efetivas, a Rússia pode perder 109 bilhões de dólares por ano. Isso é o equivalente ao orçamento militar inteiro da Rússia. Deixa isso afundar. O orçamento inteiro que Putin usa para financiar a guerra na Ucrânia. Mas essas sanções não afetam só a Rússia. O mundo inteiro sentiu o impacto imediatamente. Logo após o anúncio, o preço do petróleo subiu 4 a 5% no mercado global. Por quê? Porque 5% do fornecimento mundial de petróleo pode estar em risco. Agora, países como Índia e China estão num dilema brutal. A Índia compra cerca de 40% do seu petróleo da Rússia. Muito disso vem da Rosneft e Lukoil. Se continuar comprando, arrisca sanções americanas. Se parar de comprar, precisa encontrar fornecedores alternativos mais caros. A China está na mesma situação. Pequim aumentou massivamente as compras de petróleo russo desde 2022, justamente para apoiar Putin e conseguir desconto. E tem mais. A Turquia virou um hub de revenda de petróleo russo. Empresas turcas compram petróleo russo com desconto e revendem para o mundo. Agora, essas empresas também estão na mira das sanções. Seguradoras, empresas de transporte marítimo, bancos que financiam essas operações, todos estão com medo de serem pegos pelas sanções secundárias. Agora, a pergunta que todo mundo está fazendo: Putin vai ceder? Ele vai negociar? Moscou já deixou claro que não vai se dobrar facilmente. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia está preparada e vai se adaptar. E eles têm ferramentas para isso. Ferramenta número 1, frota sombra. A Rússia construiu uma frota sombra de mais de 600 navios petroleiros velhos que operam fora do sistema ocidental. Esses navios não têm seguro ocidental, não usam bancos ocidentais e transportam petróleo russo para o mundo todo. Ferramenta número 2, vendas com desconto. Putin pode simplesmente aumentar os descontos. Se antes vendia petróleo $10 abaixo do preço de mercado, agora pode vender 20 ou 30 dólares abaixo. Isso torna o petróleo russo irresistível para países que precisam economizar.
Ferramenta número 3. Novos compradores. A Rússia está expandindo vendas para países que não se importam com sanções americanas. Paquistão, Bangladesh, países africanos. São mercados menores, mas ajudam a compensar perdas. Ferramenta número 4. Yuan chinês. Cada vez mais, a Rússia está vendendo petróleo em yuan, não em dólar. Isso reduz a dependência do sistema financeiro americano e dificulta a aplicação das sanções. Mas aqui está a realidade. Essas ferramentas não são perfeitas. A frota sombra é cara de manter, arriscada e ineficiente. Vender com desconto significa menos receita para Moscou. E usar yuan limita as opções de Putin, porque a moeda chinesa não é aceita globalmente como o dólar. Então qual é o jogo de Trump aqui? É simples. Pressão máxima para forçar negociações. Trump quer que Putin venha à mesa de negociações com a Ucrânia em posição fraca, não forte. Ao atacar a principal fonte de receita da Rússia, Trump está dizendo: quanto mais você demora para negociar, mais caro fica para você. E tem outro fator: política interna americana. Trump precisa mostrar que está sendo duro com a Rússia. Republicanos linha dura no Congresso estavam cobrando ação. Democratas acusavam Trump de ser mole com Putin. Essas sanções são uma resposta a essas críticas. Mas aqui está o risco. Se essas sanções forem longe demais, podem empurrar a Rússia ainda mais para os braços da China. Pequim já está se posicionando como o grande comprador de petróleo russo. Quanto mais isolada a Rússia fica do Ocidente, mais dependente ela fica de Pequim. E isso não é bom para os interesses americanos a longo prazo. Outro risco: inflação global. Se o preço do petróleo disparar por causa dessas sanções, consumidores no mundo inteiro vão sentir no bolso. Gasolina mais cara, transporte mais caro, produtos mais caros. Trump precisa equilibrar pressão sobre Putin com impacto econômico nos americanos. Então, voltando à pergunta original, Putin vai negociar? A resposta honesta é: depende. Depende de quão efetivas essas sanções realmente são. Depende de quanto tempo a economia russa aguenta. Depende de quanto apoio a China está disposta a dar. E depende de quanto Trump está disposto a apertar ainda mais. O que sabemos é o seguinte: Putin está numa posição cada vez mais difícil. A guerra na Ucrânia já dura quase 3 anos. A economia russa está sob pressão crescente. O orçamento militar está estourado. E agora, a principal fonte de receita do país está sendo atacada diretamente. Mas Putin também sabe que Trump quer um acordo. Trump prometeu na campanha que acabaria com a guerra rapidamente. Isso dá a Putin alguma alavancagem. Ele pode arrastar as negociações, testar os limites de Trump, ver até onde o presidente americano está disposto a ir. O cenário mais provável? Nos próximos 3 a 6 meses, vamos ver uma dança complexa. Trump vai aumentar a pressão gradualmente. Putin vai testar as sanções, procurar brechas, negociar com China e, eventualmente, quando ambos os lados sentirem que tem algo a ganhar, vão sentar para negociar sério. Mas aqui está o que você precisa entender. Essas sanções não são o fim do jogo, são uma ferramenta de negociação. Trump não quer destruir a economia russa completamente. Ele quer forçar Putin a negociar. A diferença é sutil, mas importante. E para a Ucrânia, Zelensky está apostando que essas sanções vão enfraquecer Putin o suficiente para que ele aceite termos mais favoráveis a Kiev. Mas Zelensky também sabe que Trump pode eventualmente pressionar a Ucrânia a fazer concessões. É um jogo de 3 jogadores, não 2. O que vem pela frente? Fique de olho em 3 indicadores-chave. Primeiro, o preço do petróleo russo nos próximos 30 dias. Se cair drasticamente, significa que compradores estão com medo das sanções. Segundo, declarações da China e Índia sobre suas compras futuras. Terceiro, qualquer sinal de novas rodadas de negociação entre Rússia e Ucrânia. Essas sanções contra Rosneft e Lukoil são o lance mais ousado de Trump até agora. É cheque no rei, mas ainda não é checkmate. Putin tem movimentos, mas o tabuleiro está ficando cada vez mais apertado. E é exatamente isso que Trump quer. Se você gostou dessa análise e quer continuar entendendo os bastidores da geopolítica mundial, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Comenta aqui embaixo, você acha que Putin vai ceder ou vai resistir? Nos vemos no próximo vídeo.